Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de advocacia na prática? Hoje eu vou novamente apresentar para vocês o ESAGE, que é o sistema que nós estamos utilizando atualmente aqui no estado de São Paulo para distribuir ações. Lembrando que, por conta das atualizações, logo nós estaremos utilizando o EPROC, então está numa fase de transição de sistemas, então algumas ações estão ainda tramitando nesse sistema no ESAGE, tá? E já tem outras ações que nós temos que distribuir no sistema do EPROC. Confesso que eu não gostei muito do EPROC, mas é questão de se acostumar. E assim que possível eu vou gravar um vídeo para vocês falando sobre esse novo sistema. O ESAGE, voltando ao nosso assunto, ele sofreu uma alteração no layout recentemente, né, esta semana para falar a verdade, e agora está com uma nova cara, mas as funções permanecem as mesmas. Particularmente, eu acredito que eu sempre vou gostar do ESAGE, porque é um sistema muito fácil de utilizar, tá? Diferente do PJE, entre outros sistemas, por exemplo, o EPROC, que todo mundo fala que é muito fácil, pelo menos na aula, né? Sobre um curso sobre esse sistema, eu particularmente ainda não gostei, eu senti uma certa dificuldade nas ações que eu distribuí ali, como entender aquele sistema, mas acredito que seja, né, tudo questão de prática no dia a dia, quando esse sistema for o padrão. Então, talvez dessa forma, da mesma forma que o ESAGE para muitas pessoas é um bicho de sete cabeças, o EPROC vai deixar de ser um bicho de sete cabeças para mim. Vamos lá? Aqui temos o site do ESAGE, tá? Eu vou me identificar com o meu certificado digital. Tem uma alteração onde você pode fazer por dois fatores. É enviado, quando você tenta logar com o seu CPF e a senha, é enviado uma senha, um número, né, um código autenticador ao seu e-mail. Você vai digitar esse código e você vai conseguir acessar, tá? Então, aqui tem a nossa página inicial do ESAGE. Temos aqui também a parte de todos, e essa parte de audiências é onde estão agendadas, né, designar todas as audiências com a sua OAB. Então você consegue visualizar. Na parte de manifestações de ciência tem todos os processos que você está no prazo de fazer alguma manifestação. Assinar e enviar são as petições que você começou a protocolar, mas você não distribuiu, tá? E temos ali também a parte de distribuída e juntada. Por exemplo, eu gosto de todas as ações iniciais que eu distribuo, eu guardo, eu salvo um recibo para eu poder já ter o número e depois saber mais ou menos. Mas se por acaso eu esqueci, eu posso vir aqui filtrar por data e eu vou conseguir localizar o processo e baixar esse protocolo, ou também todas as petições intermediárias que eu protocolei no decorrer de um período, tá bom? Vemos aqui na parte de consultas de processo de primeiro grau, eu consigo pesquisar diversas formas, por exemplo, o número do processo, o nome da parte, o documento da parte, o número da OAB, o nome do advogado e tudo mais, tá? Ali, por exemplo, eu coloquei o meu número da OAB e eu consigo localizar todos os processos que estão em trâmite. Como eu estou logada, aparece todos os processos, inclusive os de segredo de justiça. Se você for procurar um processo de um advogado que tramite em segredo de justiça, obviamente ele não vai aparecer para você porque você não poderá acessar. E temos a parte aqui da consulta de jurisprudência, que é tão importante juntar, colocar nas nossas petições iniciais. Então, eu sugiro fazer a pesquisa de jurisprudência completa, que aí você coloca palavras-chave ali e ele vai localizar para vocês, tá? Aqui, por exemplo, eu coloquei abandono afetivo e dano moral. Então, se eu estivesse montando uma ação nesse tema, eu poderia pesquisar ali e poderia ver mais ou menos o quanto que tem os juizados, os juizados não, os tribunais têm entendido o quanto que tem que ser pedido num tipo de ação dessa, tá bom? Então, ali você pode colocar várias palavras, tem a palavra e, ou não, tá? Então você vai colocando ali e você consegue localizar a jurisprudência, basta você ler ali, quando você clica naquele quadradinho ali do lado do PDF, ali já fica selecionado tudo prontinho para você copiar e colar na sua petição, que facilita bastante, você não tem que ficar selecionando o texto, e ali vai até com os dados do processo, tá bom? Temos a parte aqui onde nós pesquisamos, primeiro e segundo grau, tá? O push, que é onde push, né, que a gente coloca, cadastra para poder receber as intimações referente ao processo, peticionamento eletrônico. Aproveitando, vamos fazer aqui também, vou mostrar para vocês um peticionamento eletrônico, tá? Vou distribuir uma ação agora aqui para vocês. Aqui eu estou mostrando para vocês os contratos, algumas coisas que tem aqui, e vamos para a petição.
Então, petição inicial de primeiro grau. Lembra que eu já falei em outros vídeos que eu gosto de numerar os documentos conforme eu vou peticionar, para ficar bem mais fácil na hora de peticionar, que eu vou selecionar tudo, arrastar até essa página do ESAGE e eu vou só jogar ali e vou classificar cada documento, tá? Aqui então ele está fazendo download dos documentos. Vocês vão ver que no decorrer ali tem alguns documentos que estão bem pesados, eles não carregaram, então eu tive que depois comprimir esses documentos para poder juntar ao processo, porque o máximo é de 10 megas. Aproveitei esse tempo, que era bastante documento que estava carregando ali, para poder fazer a classificação, né, e colocando os dados para o meu processo. Por exemplo, ali, Fórum de Jacareí, a Vara da Infância e Juventude, o valor da ação, tá? Automaticamente, por ser vara da infância e juventude, ele já selecionou ali que é segredo de justiça, coloquei que tem pedido de justiça gratuita e eu comecei então colocar, né, qualificar todas as partes que eu preciso nesse processo, requerente, requerido e ou menor, tá? Feito tudo isso, tá vendo? Já fui colocando, ele já vai puxando. Tem alguns CPFs que quando a gente coloca no... ali a gente preenche, ele automaticamente ele puxa os dados da pessoa. Lembra, voltando aqui, ó, que eu falei para vocês que não tinham carregado todos os documentos, então eu já aproveitei ali, eu vim qualificando, né, classificando cada documento. Também já falei em certa ocasião que nem sempre vai aparecer os dados. Hoje, né, quando eu estava fazendo essa classificação, apareceu, por exemplo, ali comprovante de residência, que às vezes não aparece, aí eu coloco como documento pessoal. Apareceu CNH, apareceu RG, certidão de nascimento, então eu já coloquei. E vou falar um pouquinho para vocês desse software que eu utilizo aqui no escritório, que eu acho muito bom, tá? Que é o PDF 24, que eu utilizo para poder juntar PDFs, para converter Word em PDF, imagem em PDF, porque a gente precisa juntar dessa forma os documentos nos autos. Feito tudo isso, ó, eu vou verificar ali todos os documentos que não consegui protocolar, ok? Então, eu comprimi o documento. Só que tem alguns documentos ali que vocês vão ver, eu não vou conseguir fazer a comprimir e ficar no tamanho que o ESAGE pede, que são 10 megas o limite, tá? Então, eu utilizei um outro site para poder fazer isso. Eu vou baixando o documento, todos os documentos ali, tá? Vou salvando, pode ver que ele diminuiu bastante o documento e assim eu já consigo salvar. Como vocês podem ver aí, esse documento ele era muito grande, então pelo PDF 24, por esse software, eu não consegui reduzir e ficar no tamanho que eu precisava, menos de 10 megabytes. Então, eu utilizei um outro site, tá? Porque mesmo comprimindo, ele vai diminuindo um pouquinho ali. E eu tava vendo que não ia adiantar em nada. Então, eu fui buscar um outro site para poder fazer isso. Primeiramente, eu coloquei ele no Google mesmo, comprimir PDF. Então, ele me sugeriu, né, alguns sites ali. O primeiro site que eu entrei, ele ia demorar muito tempo para poder fazer essa redução do tamanho do arquivo, tá? Então eu optei por um outro site, que foi bem mais rápido e eu já consegui fazer. Bom, feito isso, juntei o documento aqui nos autos, tá? Classifiquei novamente, né, colocando tudo na ordem e coloquei em protocolar a ação. Ela rapidamente já assinou os documentos, né, eu digitei minha senha e feito isso, ela já distribuiu a ação aparecendo um número para mim. E eu já anoto esse número, tá? Aqui sobre o PDF 24 software. Ele, como eu falei para vocês, tem muitas opções aqui para você converter arquivo de imagem para PDF, Word, juntar PDF, comprimir PDF, editar, converter, organizar, salvar, extrair páginas, entre outras inúmeras funções, tá? E você pode ainda favoritar colocando uma estrelinha ali que ajuda bastante. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem sugerir algum outro tema, podem sugerir. Críticas, sugestões, elogios, tudo mais. Eu aceito e são extremamente bem-vindos, tá bom? Um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.